Nós queremos ir até a cruz, onde nós podemos perceber que ali foi pago um preço muito alto. Mas, através desse ato, o Senhor nos deu a oportunidade de nos redimir, de nos salvarmos, Senhor. Perdoe os nossos pecados, seja com essa mensagem que ela venha de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade. E que venhamos sair daqui edificados, que venhamos sair daqui com a mente aberta para que o Senhor trabalhe em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, deu para notar, né, que a igreja está um pouquinho diferente de quando você veio ontem, né, quem esteve aqui ontem. Teve um povo aí que veio para cá hoje, saiu todo pintado e voltou limpinho para a igreja. Mas é muito bom quando a gente vê que existem pessoas que dedicam o seu tempo, poderiam estar fazendo outras coisas no domingo, né, mas estavam aqui trabalhando na casa de Deus. E no próximo final de semana nós vamos ter aqui um final de semana de festa, né, Edvaldo? Sexta-feira tem culto, né? Relembrando aqui para os irmãos. Começa às 8 horas da noite. Então chega cedo para encontrar lugar para sentar. Então chega aqui umas 7 horas, 7h30, para não ficar em pé, né, Edvaldo? Isso aí. Dermival? Dermival vai estar pregando aqui. Então, aniversário da igreja, 30 anos, na sexta-feira, 8 horas da noite. É um prazer ter você aqui conosco. Como de costume, em nossos domingos especiais, eu trouxe aqui uns DVDs. Um eu queria dar para o Joab, porque ontem eu ia dar um DVD para ele, mas acho que você já tinha, não era, Joab? E eu queria ver se um desses dois aqui você tem. Não é possível, eu trouxe duas opções. Você já tinha uma. Você tem esse aqui? Então, esse aqui já é seu. Esse aqui para você também, que está nos visitando. E aqui também temos uma visita aqui. Quer um? Toma aqui para o senhor. Ensino de Jesus. Tem mais alguém que está nos visitando aqui hoje? Que não ganhou o DVD, que aí depois eu me comprometo a entregar um DVD para aqueles que estão nos visitando. Depois me procurem na saída. Bom, nosso tema, a cura. No primeiro domingo a gente falou sobre a origem do pecado. A gente falou aqui de como tudo aconteceu, do que Deus resolveu como plano. E a gente viu que o pecado não era apenas transgressão da lei. Que transgressão da lei é um dos aspectos de pecado. O pecado ele tem 3 aspectos. A gente viu aqui ato, atitude e natureza pecaminosa. A gente viu que ato está mais atribuído, mais agregado aos 10 mandamentos. Ou seja, uma coisa moral, pecado moral. A Bíblia fala, não matarás. Então se você vai lá e mata, é um pecado de ato. Você cometeu uma ação, transgrediu a lei. Quando você vai lá, no Antigo Testamento você vê que Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas. Poderia ter sido em uma. Poderia, Deus é Deus. Ele escreveu, ele poderia de repente ter diminuído a fonte, escrito os 10 em uma tábua só. Mas Deus escreveu em 2. E são 10 os mandamentos. E Deus escreveu 4 em uma tábua e 6 em outra. Deus também poderia ter escrito 5 em cada. Mas Deus dividiu 4 em uma porque uma simboliza o relacionamento entre eu e Deus. E a outra tábua de 6 mandamentos simboliza o relacionamento meu e o do meu próximo. Então, quando a gente observa lá o pecado de ato, ele vem vinculado a uma ação. O pecado de atitude, ele vem vinculado a um sentimento. Não necessariamente eu preciso matar alguém para estar pecando, mas se no meu coração eu desejo, eu abrigo um sentimento de ira, de inveja, de ódio, de cobiça, eu já estou pecando. Lá em Mateus capítulo 5, vem várias sequências ali que ele vem mostrando para a gente o seguinte: não adulterarás, é um pecado de ato. Mas se só no seu pensamento você teve um desejo impuro de uma mulher, você já adulterou com ela. Então esse é o pecado de atitude. E aí logo em seguida nós vimos que o maior problema é a natureza.
E nós vimos que lá em Romanos 5, existe um comparativo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Por um entrou o pecado e por outro o pecado sairia do mundo. O primeiro e o segundo Adão, que é Jesus. E aí em Romanos 6, ele coloca que nós somos escravos do pecado, ou seja, o pecado manda e a gente obedece. Romanos 7 diz que o pecado habita em nós, reside em nós. Então, a natureza do homem com o pecado foi transformada. Nossa natureza foi mudada. Algo que foi criado para ser perfeito, em determinado momento, adquiriu um problema de fábrica. E agora tudo foi mudado através do pecado. As folhas começaram a cair. O homem agora tinha que trabalhar, tinha que plantar, tinha para colher. E a mulher agora também sentiria dores, sentiria dores no parto. Viriam problemas oriundos do pecado. E agora o pecado ele atinge toda uma geração. Um vírus que contaminou toda a geração. E até hoje nós somos afligidos e na nossa corrente sanguínea o pecado corre. Por isso nosso tema é a cura. A cura de quê? A cura do pecado. Nós estamos em tratamento. Nós precisamos ser tratados. O vírus que contaminou toda uma geração precisa de um tratamento. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Aqui, a palavra de Deus nos aponta para uma etapa do nosso tratamento. Todo tratamento precisa ser iniciado. E nós estamos com um prazo de validade, nós estamos com os dias contados. O pecado é algo que nos puxa para baixo. E Deus quer nos levantar, Deus quer nos erguer, Deus quer limpar, nos purificar. E aqui em Tiago, capítulo 1, 21. Capítulo 1, versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, a vossa vida. Aqui ele diz para mim e para você, igreja, despojando, ou seja, se livrando, deixando de lado todo o acúmulo de maldade, toda impureza. Mas como? Implantando em nós a palavra de Deus, que tem poder para salvar a nossa vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela aponta para Cristo. Em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos libertos. Somente através de Cristo. A palavra de Deus ela tem Cristo como centro, desde Gênesis a Apocalipse. Em Cristo todas as coisas foram criadas. Tudo que Deus faz em Cristo. E sabe, queridos, quando o pecado ele entrou, Deus tomou a iniciativa. Já imaginou se o pecado tivesse entrado no mundo e Deus tivesse cruzado os braços e tivesse esperado o homem ir até Deus, ir até Ele? Até hoje Deus estaria de braço cruzado. Nós, quando pecamos, não somos nós que vamos até Deus. Em primeiro lugar, Ele vai até nós. O pecado, irmãos, nos puxa para baixo. E Deus tomou a iniciativa. Deus foi até o jardim do Éden e procurou o homem. E sabe que hoje em dia muitas pessoas reclamam por haver apenas 2 caminhos. Só temos 2 opções. Ou o caminho estreito ou o caminho largo. Lá em Deuteronômio Deus diz assim, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição, qual que você vai aceitar? Se você aceitar a vida, aí ele diz as cláusulas. Se você aceitar a morte, ele diz também a cláusula do contrato. Qual que você vai aceitar? Aqui nós temos muitas testemunhas de que eu coloquei diante de você a bênção ou a maldição. E aí Deus fala assim, escolhe a vida.
Sabe por quê? Porque nós não sabemos escolher. Porque o pecado mudou a nossa natureza. E a gente tem a tendência de endemonizar todas as coisas. E tudo que acontece de mal foi o inimigo. Quando na verdade a nossa natureza nos puxa para baixo. A nossa tendência não é se esvaziar. A nossa tendência é se encher do nosso ego, do nosso eu, orgulho e por aí vai. Só que Cristo, quando diz para mim e para você, segue-me, antes dele te chamar para segui-lo, ele fala, negue o seu eu e tome a tua cruz. Nós precisamos fazer da nossa vida como esse louvor que nós entoamos. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque à medida que Cristo vai entrando em nossa vida, o pecado vai ficando adormecido. Mas enquanto não chega a glorificação, nós vamos ser pecadores. Mas existe como eu e você sobrevivermos. Existe como nós implantarmos a palavra de Deus em nossa vida e em Cristo obtermos a cura. E as pessoas reclamam que existem dois caminhos. Só que há muito tempo atrás existia apenas um caminho. Só existia um caminho. Só existia o caminho da morte. Mas Cristo abriu um novo caminho. E agora Cristo vem para a gente e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo abriu um caminho, Ele é o caminho. Antes nós tínhamos apenas um caminho, o caminho da perdição. Quando o pecado entrou, só tinha um caminho para o homem destinado. Satanás planejou que o pecado acontecesse na vida do ser humano para que, ao pecar, ele comesse da árvore da vida e eternizasse o pecado. Só que Deus, ele tinha um plano. O plano da salvação, o plano da redenção. Todos nós podemos nos encaixar nesse plano. Todos nós. Quando eles pecaram, a Bíblia não diz que eles foram até Deus. Eles não foram correndo para Deus para pedir perdão. Mas de repente, quem sabe nessa noite, como lá com Adão e Eva, Deus também não te chama pelo nome e fala, Diego, onde está você? Você que está sentado aí, de repente Deus está te chamando pelo nome. Porque a nossa tendência é pecar e se esconder. Mas Deus sabe onde nós estamos, mas Deus quer que a gente olhe e reconheça no estado terminal que nós estamos. Nós precisamos ver e aceitar que estamos doentes e precisamos de cura. E a igreja é um hospital. Ele não veio salvar os sãos. E todos nós aqui precisamos de cura. Porque a nossa natureza é fazer com que a gente se enfrente, entre em conflito. Seria natural a igreja se dividir, se o Espírito Santo de Deus não intervisse. Porque é o Espírito Santo que conduz essa igreja. Amém? E automaticamente, quando nós não colocamos a nossa vida para que o Cristo e o Espírito Santo conduzam, a nossa vida também vai se dividir. Vai se estralhaçar, a nossa família vai se espedaçar. Porque se a gente tentar resolver as coisas com a nossa própria força, com a nossa própria maneira de agir, aí a gente entra o que Romanos diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E toda vez que a gente tenta resolver do nosso jeito, a gente acaba sujando mais ainda. E Deus, ele te pede um voto de confiança. Ele pede para você, coloca a tua vida na minha... Deixa eu tomar a direção da tua vida. E sabe, eu e você fomos buscados por Deus. E sabe aquele versículo que fala que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Perdoar é muito bom, Deus quer perdoar a gente. Só que Ele não quer só perdoar, Ele quer tirar o pecado de mim e de você. Ele quer arrancar o mal pela raiz. Ele é o Cordeiro que tira o pecado.
E em Cristo nós podemos ser perdoados. Sabe o que o Espírito de Profecia diz? Que seria bom que eu e você contemplássemos ao menos 1 hora por dia em Cristo. No que Cristo fez na cruz, no que Cristo morreu por mim. Que eu tirasse 1 hora por dia, pelo menos, para poder meditar no que Cristo fez e faz por mim e por você. Por dia. Será que eu e você temos tirado esse tempo? Isso é para você meditar. E sabe, se a gente fizesse isso, a gente ia perceber que não existe outro caminho. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Amém? Atos capítulo 12 diz assim pra gente: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro caminho. Somente em Cristo nós somos perdoados. Creia e confesse os seus pecados a Deus. Vá até Cristo, se ajoelhe no seu quarto, confesse os seus pecados. Ele é fiel. Esse Deus no qual tem o poder de nos libertar, conforme diz lá em Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há nenhum tipo de condenação quando você se arrepende e você vai até os pés de Cristo. E isso de repente pode até soar como algo repetitivo, mas eu já ouvi que é Cristo, eu já ouvi. Mas irmãos, o maior problema das igrejas é que todo mundo prega Cristo. Todo mundo fala de Cristo, mas qual Cristo que tem sido pregado hoje? Porque a palavra de Deus diz que se você se apegar na palavra e perseverar na palavra de Deus, verdadeiramente será discípulo. E ser discípulo é andar como o mestre andou. Só que é muito natural a gente selecionar as coisas que eu quero fazer e o que é possível que eu faça. Eu não quero me sacrificar. Eu não quero fazer isso porque para mim é difícil. E a gente acaba fazendo o comum. E a gente acaba deixando que o pecado se sobressaia em nossa vida. Todo ser humano ele tem um eixo. O eixo significa aquilo que te dá a direção. Quando você vai no caminhão, o caminhão ele tem alguns eixos. E é aquilo que faz ele fazer a curva, é aquilo que dá mobilidade para o caminhão. Tô certo ou tô errado, mano? Não é? Os eixos? Senão ele vira, né? Então, qual é o eixo que tem conduzido a nossa vida? Se o meu eixo está na carne, a minha pergunta vai ser assim: se aquilo ali é bom, é gostoso e é bonito, eu consumo. Se é bom para mim, eu vou consumir. É quando o meu eixo está na carne. Agora, quando o meu eixo está sendo guiado pelo Espírito Santo, eu pergunto: será que aquilo ali é bom para Deus? Será que Deus se agrada? Se sim, eu consumo. Mas o problema é que a gente muitas das vezes não quer perguntar a Deus porque a gente tem o medo de que Deus pode responder não, né? E depois que a gente consome, e aí, como diz aí fora, dá ruim, aí a gente quer procurar Deus. E uma das coisas que mais acontece na nossa vida é que a gente deixa para procurar Deus quando o circo está pegando fogo. Quando na verdade a gente já deveria estar em Cristo. A gente tem que procurar a Cristo todos os dias, independente se minha vida está um mar de rosa ou se está uma tempestade. Eu tenho que estar com Cristo, eu tenho que estar ligado na videira. Como diz lá em João: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Aquele que permanece em mim dá fruto. A gente tem que permanecer em Cristo.
É Ele que nos perdoa, é Cristo que nos liberta. Se você de repente veio para cá hoje com algum vício, com alguma dificuldade, entrega na mão de Cristo. Eu tenho a certeza de que Ele vai tomar a melhor decisão e a melhor solução para a tua vida. Eu não sei quanto tempo você está levando, empurrando com a barriga. Mas eu sei que a partir de hoje, se você entregar na mão de Cristo, Ele sabe o melhor para fazer. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe quantas estrelas no céu tem. E Ele sabe até qual é o seu verdadeiro nome. Porque quando você se salvar, Ele vai te dar um novo nome. Até o nome que a gente nos dá não é o nome certo. Porque Cristo quer nos mudar de dentro para fora. Ele não quer que a gente seja alguém de capa. Ele não quer que a gente seja igual a um móvel, que está bem ilustrado, está brilhando, mas por dentro ele pode ser oco, ou ele pode ser totalmente maciço, vazio, sem emoção. Cristo quer que a gente seja razão e emoção, o equilíbrio. Ele não quer que a gente seja 100% racional e nem 100% emocional. Não são as lágrimas que vão detalhar se eu estou verdadeiramente me entregando para Cristo. Deus, Ele conhece e sonda o nosso coração. E Ele quer nos chamar como chamou Davi, que mesmo tendo uma vida de pecados, Ele falou: Davi, você é segundo o coração de Deus. Não são os seus pecados que vão dizer quem você é, mas o inimigo quer fazer com que você tenha a cara do teu pecado. Mas Deus não, Deus quer que você tenha a imagem e semelhança dEle. Deus quer nos restaurar. Ele quer se reconciliar comigo e com você. Por isso Deus toma a iniciativa e ainda abre um caminho e Ele ainda diz: escolhe a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, vem que eu te ajudo. Cristo morreu por meu e pelos seus pecados. Mas Ele não tinha necessidade disso. Ele quis vir. Diz a história da redenção que anjos queriam tomar o lugar de Cristo, mas Ele falou: não, eu vou, porque se não for eu, vai ser em vão. E nós precisamos entender e dar ouvidos para quem temos que dar, porque Satanás o tempo inteiro tenta desmerecer e diminuir a gente. Mas Deus olha para a gente e fala assim: ó, eu odeio o teu pecado, mas eu te amo. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E Deus sabe que nós temos dificuldades. E sabe que nós somos limitados. Por isso Ele diz: olha, meu filho, eu não vou te dar nada que você não suporte. E além de não te dar nada que você vai suportar, eu também vou te ajudar quando tu clamares. Aonde você estiver, ali eu vou. Eu mando anjos. E sabe, quando a gente escuta o Evangelho, sabe o que significa Evangelho? Evangelho significa notícia nova e boa. Por isso que muitas pessoas falam as boas novas. Evangelho significa a melhor notícia que você poderia ouvir. É o Evangelho. Por isso que Cristo fala: vai e prega o Evangelho a toda a nação. Ou seja, dê as notícias boas e novas para todos. Ide e pregai, ajudando eles a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz: é mentiroso. Parece ser algo difícil, mas a palavra de Deus diz assim: olha, a lei eu dei não para ser um fardo. A lei, ela é um resumo do amor. O amor. Se eu e você amamos ao nosso próximo, eu não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar. Eu vou buscar primeiro o reino dele. Eu não vou adorar imagens. Eu não vou dizer falso testemunho. E eu vou guardar todas as outras coisas por amor a Deus. Amor ao meu próximo. Deus veio até o nosso encontro e pergunta: Maria, Manuel, Diego, aonde você está? Larga o seu pecado para trás ao invés de me largar. Por que nós, quando estamos com problemas e quando achamos que está difícil, ao invés de largar o pecado, a gente larga Deus? A gente tem a tendência de olhar para o pecado e falar: eu sou um pecador, eu tenho que sair da igreja. O único
capaz de nos dar a cura. E a gente se entrega para a doença, para o vírus do pecado, e ele se alastra. Até que a gente olha e a gente se acha no fundo do poço. E era só a gente levantar a mão e falar: salva-me. Ou melhor, a gente às vezes nem é que a gente prefere, mas a gente acha que não tem forças. Aquele que estiver em mim, ele tem o privilégio de ser filho meu. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 15, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Abram sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Alguém pode ler, por favor, em voz alta, audível? Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo é velha criatura? Não, diz o quê? Nova criatura. Todas as coisas continuam do mesmo jeito? Não, tudo se faz novo. Eu creio nisso. Eu cresci num lar em que eu via meu pai andando armado para cima e para baixo com uma pochete. Um dia ele me levando para um campeonato de futebol, o cara deu uma freada, ele foi para cima do cara e com a família dentro do carro, e ele não pensou nisso. E um dia a gente se mudou para a Bahia, quando meu pai se aposentou, e ele falou assim: nós vamos para a Bahia e vamos ficar rico. E lá meu pai foi com uma intenção de montar um barzinho para ficar rico, para prosperar. E quando meu pai chegou lá, a gente morou uns 3 meses na casa do meu tio. E depois meu pai ficou procurando casa, encontrou uma casa, quem alugou pra gente? Uma adventista. E aí a gente morava como se fosse numa casa assim, ó, dividida só por uma parede. Aqui é a casa da irmã e aqui é a nossa. E a gente no Rio de Janeiro morava a 10 minutos de uma igreja adventista. Eu nunca tinha ouvido falar na igreja adventista, eu cresci num lar católico. E aí naquele lugar ali, toda sexta-feira tinha um culto, um pequeno grupo. Só que na verdade era pequeno grupo só no nome, porque tinham 30 membros. E quando aqueles 30 membros cantavam, o som parecia que era dentro da minha sala. E eu não lembro hoje como foi, mas eu sei que um dia eu já estava lá dentro do pequeno grupo. Eu não lembro o dia que eu fui à primeira reunião. Mas eu lembro o dia que eu fui pela última vez, porque nós estávamos voltando para o Rio. Minha mãe deu uma crise alérgica nela, porque até banana minha mãe ficava empolada. Ela começou a ficar com saudade dos meus irmãos que ficaram no Rio de Janeiro. E aí meu pai falou: vamos voltar. Não montamos bar, não trabalhamos conforme meu pai queria, mas a gente voltou para o Rio de Janeiro rico. Porque nós saímos sem Cristo e voltamos em Cristo. E quando a gente chegou, recebemos estudo bíblico, eu, meu pai e minha mãe. Aí o pastor Giovanni, que hoje é presidente da Associação Rio Fluminense, foi lá, batizou eu e meu pai no mesmo dia no tanque. E minha mãe, 6 meses depois, ela tomou a decisão. E ali eu vi agora meu pai totalmente diferente. Não queria mais a arma. Meu pai não bebia mais, não fumava mais. E agora as coisas começaram a se ajeitar. E aí um dia meu pai com um carro na garagem, o teto desabou em cima do carro no sábado de manhã, na hora de ir para a igreja. E um vizinho da frente, que tinha uma vida totalmente complicada, o pai dele levava a mulher para dentro de casa, na frente dele, na frente da mulher, da mãe dele. E aí a mãe brigava com o pai e o pai culpava a mãe. E aquele menino cresceu achando que a mulher que era o problema.
E ele cresceu agora sendo machista. E agora ele foi fazer jiu-jitsu e foi o que esvaziou a raiva dele para ele não bater no pai. Porque ele foi crescendo e foi percebendo que o pai que na verdade estava fazendo as coisas erradas. E agora a mãe saiu de casa com os filhos. E eles foram morar na frente da casa dos meus pais. Agora já um bom tempo depois, ele já grande, bem maduro. Só que um rapaz seco, machista. E foi... Um dia ele ouviu o barulho e foi lá fora ver o que era e viu que o teto tinha caído em cima do carro de seu Batista, que é o meu pai. E aí ele foi ver aquele homem, quando saiu de casa para ver o que era, viu o carro todo amassado, ele pegou sua Bíblia e foi para a igreja sem falar nada. E ele falou, nossa, esse homem é diferente, porque ele não ficou... E quem conhecia meu pai era um cara totalmente estressado. Mas que ele está em Cristo, nova criatura é. E ele foi para a igreja. E agora, meu pai faz um convite para aquele jovem, o Édipo. E agora o Édipo está lá no culto. E aí quando o pregador faz o apelo, ele vai lá na frente. E agora meu pai cola do lado dele e dá um abraço. E hoje o Édipo convertido fala para a gente que aquele abraço fez a diferença na vida dele. Sabe por quê? Porque ele cresceu sem receber nenhum abraço. Hoje, no século em que nós vivemos, tem pessoas que não sabem o que é receber um abraço. A gente pensa que é algo normal. Mas tem gente que só recebe um abraço dentro da igreja. Você sabia que em casa ela não tem abraço? Que em casa ela não tem paz? E é quando ela chega na igreja que ela olha pra gente e às vezes tem a nós até mais de família como os que estão em casa. E a Bíblia diz, existem amigos mais chegados que irmãos. E agora aquele jovem adotou meu pai. Não foi meu pai que adotou ele, agora ele ficava lá em casa sempre. E aí eu chamo ele de irmão adotivo, porque ele sempre ajudou meu pai, porque eu casei, saí de casa e ele agora ficou lá. E em determinado momento, irmãos, aquele jovem, ele tinha uma namorada antes de entrar para a igreja. Inclusive, no braço dele tinha uma tatuagem escrito aqui o nome da namorada. A moto dele era cheia de adesivo do Flamengo. E quando ele começou a implantar nele a palavra de Deus e se despojar de toda impureza, todo acúmulo de maldade, ele começou a viver algo novo. E um dia a namorada que ele tanto amava liga para ele e fala o seguinte: ô Édipo, eu não quero mais você na igreja. Você vai ter que escolher agora ou ficar com Deus ou ficar comigo. E ele falou assim no telefone: você está me fazendo fazer uma escolha que não é muito difícil. Aí ela falou assim: eu estou falando sério, ou você fica comigo ou fica com Deus. E ele falou assim: então está tudo terminado, eu fico com Deus. E ele ficou com Deus. E hoje ele casou com a prima da minha esposa. Está com um filhinho. E quando esse rapaz entrou para a igreja, Divaldo, não tinha um homem que botava uma camisa rosa nele, porque ele falava que era coisa de mulher. No século que a gente vive, hoje ele usa camisa rosa. Mas se você perguntar, ele sabe a Bíblia. Ele não precisa ler, ele sabe vários versículos de cabeça. Ele é um tremendo testemunho. Ele colocava 13 a 15 crianças dentro de um Corsinha hatch para levar para o clube de desbravador. Crianças traficantes, crianças que vendiam, que carregavam arma e que ficavam na entrada do morro para poder avisar quando a polícia chegava. Ele botava no carro e levava para a igreja, para o clube de desbravadores. Cristo pode ou não pode mudar a vida? Só que a gente às vezes tende a querer julgar. Essa pessoa é difícil, aquela ali é mais fácil, vou pregar para ela. Não há nada que impeça o agir de Deus.
Quando Deus fala para o inimigo, você só vai até aqui, o inimigo ele não passa daquilo ali. Só que Deus, ele nos dá um poder. O poder que eu e você temos é o poder de escolha. Ele não interfere. A decisão é pessoal. E ele não pede para eu e você estarmos prontos. Sabe por quê? Porque Cristo não vem aqui na frente e fala assim, eu quero que venha até a mim os que estão 100%. Não. Ele fala assim, ó, vem aqui, quem tiver meia boca, Evaristo, eu vou colocar inteiro. Quem tiver capengando, vem, que eu vou colocar para andar. A tua fé, se fosse de um tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de fazer grandes coisas. Cristo, no seu infinito poder, ele nunca atribuiu a ele uma cura. Ele falava, vai em paz, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Crê você em Cristo, no poder de Cristo? Ele te faz um convite. Ele te faz um convite a ter paz. Em Cristo, podemos ser perdoados, podemos ser libertos, e em Cristo podemos ter paz. O maior problema de quem não se perdoa é que ele não tem paz. De quem está em pecado e não enxerga a sua condição, ele nunca vai ter paz. Mas quando você se aproxima de Cristo, nós passamos a ter paz. Porque o pecado nos tornou egoístas, o nosso eu, nossos desejos foram pervertidos. E a gente precisa estar em Cristo. Irmãos, nós estamos dirigindo a nossa vida. E sabe onde que Cristo está? No banco do passageiro. E para onde a gente vai, a gente está levando Cristo. Só que na verdade, irmãos, parece bonito, né, quando a gente fala isso. A gente está dirigindo o carro e Cristo está no banco do passageiro. Aí para onde eu quero ir, eu levo Cristo. Só que Deus está fazendo um convite para você hoje. Cristo faz um convite para a gente assim. José, me dá a chave do teu carro. Eu vou dirigir. O convite que Cristo está fazendo para mim hoje, deixa eu conduzir a tua vida. Me dá a direção do teu carro e vai você de passageiro. Sabe por quê? Porque isso é confiar. Porque aí eu vou para onde Cristo me leva. Filipe, lá em Atos capítulo 8, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, conduziu ele até o eunuco. Ele foi até lá. Para onde eu e vocês temos conduzido o nosso carro, a nossa vida? Nós vamos louvar. Eu gostaria de botar o mesmo louvor que a gente cantou, mas eu queria que você aceitasse o convite de Cristo. Me dá a chave da tua vida. Coloca a tua vida em minhas mãos. E enquanto esse louvor estiver sendo entoado, não mais eu, Cristo vive em mim, que essa possa ser a tua oração, a tua palavra hoje. E você vai vir aqui na frente e nós vamos nos ajoelhar aqui na frente, nós vamos orar juntos. Não porque você está querendo mudar de vida agora, mas você está querendo colocar a tua vida nas mãos de quem vai mudá-la, de quem vai transformar, de quem vai te moldar. Vamos fazer diferente. Não vamos moldar a Cristo, vamos deixar que Cristo nos molde. E sabe, irmãos, ser modelado muitas das vezes vai doer, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso, porque lá no final
A Bíblia diz que Cristo, ele é o nosso galardoador, ou seja, é ele que vai nos recompensar. Enquanto estivermos louvando, vem aqui na frente e diz assim: olha, em Cristo eu sou mais que vencedor. Senhor, me transforma em um vencedor. Toma a chave da minha vida. Eu quero ir para onde o Senhor me conduzir. Eu quero ir para onde o Senhor me levar. Conduze a minha vida. Não quero viver eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero esvaziar, eu quero morrer o meu eu. Eu quero que o meu eu seja jogado por terra. E eu quero implantar em mim a palavra. E a palavra que te direciona, Cristo. Enquanto nós estivermos louvando, vem aqui na frente para a gente fazer essa oração juntos de joelho. Esse é o meu pedido e o convite de Cristo para mim e para você. Amém? Nós também deveríamos odiar. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? A minha vontade, meu desejo é que todos viessem aqui para a gente poder se ajoelhar juntos aqui na medida do possível. Vem cá, quero te abraçar. Chega aqui. Sabe, irmãos, Deus, ele não mede esforços. Deus não mede esforços para que a gente possa estar aqui. E só Ele sabe a luta que é a gente vir para cá. A gente poderia estar em outro lugar. A gente poderia estar fazendo outras coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, Deus tomou a iniciativa e foi até nós. Deus não ficou de braço cruzado. E Ele só pede a gente a chave. Deixa Deus tomar a direção da tua vida. E Ele fala que aquele que está ligado nele, aqueles que permanecer em Cristo, aquele ali vai dar frutos. Um dia eu entrei para a igreja. Um dia eu também me afastei quando era mais jovem. E eu estava com tudo programado no sábado de manhã para ir para a praia, com a mochila pronta. E eu estava dormindo no meu quarto, 8 horas da manhã, e eu comecei a escutar um louvor de um quarteto. E quando eu olhei para o lado, tinham 4 amigos meus dentro do quarto. E eles começaram a cantar um louvor, cantava outro. E quando eu percebi, eu estava cantando junto com eles. E eu já estava há muito tempo sem orar, sem cantar, eu não tinha mais nada para fazer disso. E quando eu percebi, eu estava junto com eles ali, louvando e cantando. E eles falaram assim para mim: a gente não veio aqui buscar você para ir para a igreja. A gente veio ver como é que você está. E naquela hora eu falei assim para eles: mas hoje eu voltei para a igreja. Eu não tomei banho, botei a roupa, desliguei o celular e fui para a igreja. Sabe como o jovem fala? Eu chutei o balde. Cristo, Ele não está esperando você se preparar para voltar. Ele quer que você volte para se preparar. E Ele quer tirar o pecado de nós, Ele quer nos curar. Olha para dentro de você e você não vai achar nada de bom. Mas se Cristo estiver com você, você vai encontrar a Cristo dentro de você. E Ele tem muitas coisas de bom para nos dar. Ele nos oferece uma vida eterna pela frente. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus. Nossa semana se inicia hoje, né? Nós estamos no domingo, no primeiro dia da semana. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui aos Teus pés, Pai, aonde nós encontramos paz. Em Ti, Pai, nós queremos ser libertos, Pai. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós queremos Te conhecer, Pai. Nós queremos quebrar as barreiras, aquilo que tem sido uma ferida que não cicatrizou, aquilo que tem sido um problema na minha vida, tem sido de repente um vício, uma dificuldade, seja de repente o meu trabalho, seja de repente a minha escola, os meus amigos, que o Senhor tire de mim aquilo que tem me afastado de Ti, Senhor. Eu quero esvaziar o meu eu, para que o Senhor viva em mim, Pai. Perdoa, Senhor, o meu pecado, mas também me dê força para não pecar mais.
que nós possamos ter uma vida reta, como o Senhor, quando olhou para Jó, falou: o Senhor tem visto Jó, que o Senhor possa estar olhando para nós e sentir alegria em ver os nossos passos, que nós possamos estar caminhando em Ti, Senhor. Nos dê coragem, Pai, para tomar as decisões que precisamos ser tomadas. Nós estamos diante de uma semana desconhecida. Não sabemos nem se vamos estar vivos quando sairmos daqui. Mas nós queremos ser transformados ao sair daqui. Nós queremos que mesmo que eu descanse, mesmo que eu morra, eu possa viver e Te ver face a face, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao nosso encontro. E antes mesmo que eu chegasse, o Senhor já estava aqui de braços abertos. E agora estamos pedindo que o Senhor nos acompanhe. Que os Seus olhos estejam voltados para nós. E a Tua mão esteja sobre cada lar aqui representado. Cada joelho dobrado. Que cada um que está aqui de joelho dobrado possa ser erguido. E que o Senhor venha nos dar a solução dos nossos problemas. Perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.